Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje a gente traz daquelas obras bem densas, sabe? Cheias de informações complexas que a gente tenta destrinchar para que façam sentido no mundo real. E que desafio, né? Nossa, muito! O nosso foco nessa investigação de hoje é a mente humana. Essa complexidade fascinante e, muitas vezes, bem dolorosa. Com certeza. O material que a gente vai usar de base para essa conversa é o livro Mentes que Amam Demais, o Jeito Borderline de Ser, da psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva. E, o objetivo central aqui passa bem longe de ser só um catálogo de sintomas médicos. Sim, a ideia não é fazer um checklist frio. Exato. A intenção é traduzir e compreender com uma postura bem empática, sabe? Como funciona a mente de uma pessoa com o transtorno de personalidade borderline, o famoso TPB. A gente quer entender a dor colossal que existe ali nos bastidores de comportamentos que, vistos de fora, podem parecer só caóticos. É tentar afastar os julgamentos apressados, né? Isso. Enxergar o sofrimento humano ali presente. Mas, para dar o pontapé inicial para essa conversa, tem uma questão anterior que a gente precisa responder. Afinal, antes de mapear o que é um transtorno, a gente precisa definir o que é a nossa personalidade, certo? Esse é o ponto de partida perfeito, porque é impossível entender as nuances de um transtorno sem antes ter muita clareza sobre o que a psicologia entende como uma personalidade típica. Não é só, eu sou introvertido ou eu sou extrovertido, e muito menos um estado de humor que muda conforme o dia. A autora traz uma definição muito sólida. A personalidade é o resultado de uma interação constante e bem complexa entre duas forças. A biologia e o ambiente, né? Exatamente. A primeira força é o que a gente herda geneticamente, a nossa biologia básica, que a gente chama de temperamento. A segunda é o conjunto daquelas incontáveis experiências que a gente adquire desde que nasce, o ambiente, os valores. Isso forma o nosso caráter. Entendi. Então, a personalidade é a síntese perfeita, a união inseparável da nossa biologia com a nossa história de vida pessoal. O livro até usa uma imagem muito didática para isso. A personalidade seria o nosso cartão de visitas. É a nossa marca de individualidade. A forma exata como a gente se apresenta para o mundo e também a lente pela qual a gente sente esse mundo. Uma via de mão dupla. Isso. E a partir daí, a autora propõe uma observação sobre a matemática da mente, que eu achei fantástica para visualizar o processo. Ela descreve uma cascata de eventos internos. Um único sentimento diante de uma situação qualquer gera múltiplos pensamentos. E esses vários pensamentos se desdobram em incontáveis comportamentos possíveis. É uma progressão exponencial, de sentir, pensar e agir. E é exatamente na observação dessa cascata que a gente consegue traçar a linha divisória entre o funcionamento típico e o transtorno. Porque todo mundo sente raiva, né? Todo mundo sente raiva, todo mundo lida com ciúme, tristeza profunda ou age com impulsividade em um momento de estresse. Sentir isso faz parte do cartão de visitas de qualquer pessoa. Sim. O ponto crítico, onde a psiquiatria identifica um transtorno de personalidade, é quando esse padrão de sentir e agir se torna excessivamente rígido, intenso e persistente. Não é só uma semana ruim. De jeito nenhum. Não é uma fase de luto ou uma crise pontual. É um padrão crônico que não se adapta às situações da vida, e isso causa um prejuízo enorme, não só para quem vivencia, mas para toda a rede de relacionamentos da pessoa. A matemática da mente fica travada num resultado de sofrimento, então. Perfeito, travada no sofrimento. Com essa base, a gente pode entrar de fato no universo do TPB. A própria palavra borderline já dá uma pista imensa, né? Vem do inglês e significa fronteiriço, aquilo que está na margem, no limite. No limite o tempo todo. E para traduzir esse viver no limite, o texto traz uma metáfora muito sensível. A pessoa com borderline vive à beira de uma verdadeira hemorragia emocional. Essa expressão é muito forte e muito precisa clinicamente. É uma alma que sangra quase o tempo todo. Lendo isso, fica claro que o foco não deveria ser aquela externalização agressiva, que às vezes acontece, mas sim a dor interna. É um estado de desespero crônico que consome a pessoa de dentro para fora. Sim, ilustra a desregulação emocional severa.
E uma outra imagem que complementa isso é a mente border como uma esponja emocional, mas uma esponja sem filtro de saturação. Absorve tudo. Tudo. A afetividade é, sem dúvida, um núcleo do transtorno borderline. Essas pessoas absorvem os estímulos do ambiente, mas com tons muito exacerbados. Um volume altíssimo. Por exemplo, uma mensagem de texto visualizada e não respondida. Nossa, excelente exemplo. Para a maioria de nós, é só um aborrecimento. Para o borderline, pode ser processado como uma rejeição avassaladora, uma tragédia absoluta. Cara, É um excesso crônico de sentir. Organizar essas emoções vira um trabalho exaustivo que culmina em exaustão física e mental frequente. e é por causa desse excesso, dessa afetividade que transborda, que surge um fenômeno que a obra chama de fronteiras frouxas. Exatamente. Como o indivíduo está sempre no limite das emoções, os contornos da mente dele ficam muito tênues, muito porosos. E o resultado é que o borderline frequentemente invade ou parece invadir o território de vários outros transtornos. Como se não houvesse cercas definidas na mente. Isso. E cria uma confusão diagnóstica gigantesca nos consultórios, né? A pessoa chega buscando ajuda com um histórico que parece uma coleção de diagnósticos diferentes. Mas, na base, é o jeito borderline de ser, simulando outras condições. Com vários quadros clássicos. O mais comum é a sobreposição com a depressão e a bipolaridade. Sim, os transtornos de humor. Isso. Pacientes border apresentam episódios de tristeza profunda, letargia e logo depois uma alegria intensa, impulsiva. É muito natural um profissional rotular isso rápido como depressão clínica ou bipolaridade. Mas a investigação revela outra dinâmica, né? A diferença crucial que a autora explica está na origem dessa mudança de humor, no gatilho. Qual seria o gatilho principal? Então, na depressão ou no transtorno bipolar, as oscilações são mais endógenas. Elas não dependem estritamente do ambiente. Uma pessoa com depressão pode ganhar na loteria e continuar deprimida, porque a química cerebral não responde ao estímulo de forma imediata. O ciclo tem vida própria. Perfeito. Já no borderline, a reação é visceralmente ligada ao ambiente, quase em tempo real, né? O humor reage ao aqui e agora. A reatividade é extrema. As variações podem ir da euforia à vontade de sumir em questão de minutos. E são reações a eventos ligados à percepção de abandono ou rejeição. O término de um relacionamento, por exemplo. É o gatilho clássico, mas pode ser um desentendimento bobo no trabalho. O ambiente dita o humor. A pessoa afunda numa depressão avassaladora por se sentir preterida, mas volta à euforia minutos depois se receber um elogio dessa mesma pessoa. Essa dependência do ambiente é o que diferencia dos transtornos de humor tradicionais. Outra sobreposição muito interessante no material é com o TDAH. Essa confusão é muito frequente. A autora relata que muitos chegam no consultório com a autoconvicção de que têm déficit de atenção. E olhando os sintomas isolados, faz sentido. Relatam impulsividade, sensação de estar a 1000 por hora, decisões precipitadas, dificuldade de manter a concentração. Fecham o checklist superficial. Isso, mas quando se investiga a raiz, o motor por trás do comportamento é completamente distinto da neurobiologia do TDAH. E essa diferenciação é vital. Um diagnóstico errado leva a um tratamento medicamentoso ineficaz que pode piorar o quadro do borderline. Nossa, é verdade. No TDAH clássico, o problema é neurológico e cognitivo. Uma hiperatividade mental, dezenas de pensamentos cruzando o cérebro, gerando dispersão. A pessoa age antes de pensar porque o filtro de atenção falha. Já a mente border não tropeça na hiperatividade mental, esbarra na hiperatividade emocional. Exatamente. O cérebro não está pensando rápido demais, está sentindo intensamente demais. É um turbilhão ininterrupto. A angústia, o medo da rejeição sequestram a capacidade de focar num livro ou numa conversa. A impulsividade não é desatenção, é uma urgência em aliviar uma dor insuportável. E falando em aliviar dor e impulsividade, a gente toca num ponto nevrálgico do livro, que exige cautela máxima para não cairmos em estigmas. Com certeza, é um terreno delicado. Durante os picos de descontrole emocional, a pessoa com TPB pode adotar atitudes destrutivas, quebrar objetos, fazer escândalos públicos monumentais. Sim. Num olhar apressado,
A sociedade ou até profissionais podem confundir isso com sinais de psicopatia ou transtorno da personalidade antissocial. Afinal, a ação concreta da destruição está ali. Mas a motivação íntima é o oposto absoluto da de um psicopata. E fazer essa distinção é uma questão de dignidade. Os atos assustam, geram perdas financeiras e sociais, e o julgamento de quem vê de fora costuma ser implacável. Mas vamos olhar as motivações. Um psicopata age de forma destrutiva, movido por poder, diversão sádica ou para subjugar o outro. A ação é fria, calculada e sem empatia. Já a pessoa com borderline agindo de forma agressiva Está agindo impulsionada pelo mais puro e caótico desespero afetivo. Não tem cálculo nem frieza, muitas vezes nem controle real da ação no momento do estresse. O motor é o medo visceral do abandono. É uma tentativa cega de manter a pessoa amada por perto. A dor transborda como agressividade. Para ilustrar bem isso, o livro traz o estudo de caso da Bruna, uma paciente de 29 anos. A história dela é muito densa. Ela foi casada por 6 anos e, no momento do relato, já estava separada há mais de 3 anos. E ainda sofrendo muito. Sofrendo de forma dilacerante com o fim do relacionamento. Ela não conseguia elaborar o luto da perda. O comportamento dela, do lado de fora, seria chamado vulgarmente de loucura por muita gente. É o que a sociedade costuma dizer. Ela perseguia o ex-marido obsessivamente, fazia dezenas de ligações implorando para voltar. Ia na portaria do prédio dele, que morava com a atual parceira, e protagonizava escândalos monumentais. Movida por uma raiva avassaladora, pela frustração que ela não suportava. Exato. Quem assistia essas cenas da rua via só uma pessoa agressiva e descontrolada. Mas o ponto alto do relato clínico não é o escândalo, é o que ela conta dentro do consultório. Sobre o que acontece dentro dela. Ela descreve um vazio crônico e angustiante no peito que parece engolir ela viva. A cabeça não para, a dor é tanta que ela se machuca fisicamente, arranhando os próprios braços, para tentar trocar a dor emocional incontrolável por uma dor física em que ela consiga focar. Uma tentativa desesperada de ancorar o sofrimento. E ela relata pensamentos suicidas frequentes. Então, por trás da gritaria na portaria, ela estava, na verdade, lançando um pedido de socorro desesperado para preencher uma lacuna que ela não suportava enfrentar sozinha. O caso da Bruna materializa a tese da hemorragia emocional de forma muito cristalina. A dor interna atinge um volume tão ensurdecedor que as represas da mente se rompem. O limite entre a angústia silenciosa e a atitude externa simplesmente deixa de existir. E quando ela se arranha, não é que ela queira morrer, no sentido clássico, né? Ela quer interromper a dor. Interromper a dor a qualquer custo. E essa tensão contínua explica outra grande sobreposição clínica: o transtorno de estresse pós-traumático e a ansiedade. Dizer que um borderline é ansioso é chover no molhado, né? Uma redundância total. A hipervigilância e a ansiedade generalizada não aparecem de vez em quando, fazem parte da tessitura básica de como a mente deles funciona. É um estado de alerta constante, como se um abandono iminente fosse acontecer a qualquer segundo. O texto usa a figura do copo d'água. A pessoa borderline já acorda com o copo emocional cheio até a borda. Qualquer gotinha de estresse faz transbordar. Imagina o impacto de um trauma real para alguém que já tem os mecanismos de enfrentamento sobrecarregados pelo trânsito ou por uma crítica no trabalho. A reação de estresse vai a potências máximas, vai muito além da capacidade de resiliência típica. Fica evidente que operar nessa voltagem emocional é devastador. E para a gente dimensionar o peso disso na saúde pública, a autora traz uns dados epidemiológicos que são de cair o queixo. Os números são assustadores. Ela estima que cerca de 2% de toda a população mundial tem esse funcionamento mental. Trazendo para o Brasil, na época do livro, a gente estava falando de mais de 4 milhões de pessoas lidando com essa hemorragia invisível todos os dias. Não é uma condição rara que a gente só lê em manual de psiquiatria. É muito palpável. Muito palpável. E tem recortes estatísticos essenciais. Existe uma desigualdade de gênero marcante.
75% dos diagnosticados são mulheres. 3 mulheres para cada homem. Isso. E o impacto no sistema de saúde é severo. Pessoas com esse padrão representam cerca de 10% de todos os pacientes em ambulatórios psiquiátricos comuns. E 20% das internações. É uma demanda assistencial gigantesca gerada por dor crônica. E aí a reflexão prática bate a porta. Se tanta gente tem isso, quer dizer que essas fronteiras frouxas estão na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família. Convivemos com pessoas no limite emocional e não fazemos ideia, na vasta maioria das vezes. E o desconhecimento cria muita injustiça. O sofrimento profundo é rapidamente rotulado. Vira falta de caráter, imaturidade, drama excessivo. Teimosia, falta de vergonha na cara, a pessoa sofre 2 vezes. Pela dor do transtorno e pelo estigma da sociedade que não compreende o que está por trás do comportamento. Diante desse panorama todo do primeiro capítulo, fica claro que o conhecimento é uma ferramenta de empatia. O TPB não é um agrupamento de defeitos morais. De jeito nenhum. Não é falha de índole, não é manipulação barata por prazer, é um padrão rígido, avassalador, de viver numa montanha-russa afetiva, experimentando as emoções no limite máximo que um humano consegue suportar. Uma busca desesperada por afeto, por validação externa, para preencher um senso de identidade que falta no universo interno. E o que a psiquiatria faz, então, não é colocar a pessoa numa caixa estigmatizante. A psiquiatria oferece um mapa de navegação. Identificar a neurobiologia e as fragilidades permite substituir a condenação por intervenções reais. Quando a gente entende que por trás daquele descontrole tem um medo irracional de abandono, a gente estabelece pontes. Oferece um suporte que salva relacionamentos e, muitas vezes, salva a própria vida de quem está exausto de sangrar. Perfeito. Para fechar a nossa reflexão, eu queria propor um caminho um pouquinho diferente para quem está acompanhando a gente. Durante a análise, ficou bem claro que o medo extremo do abandono e a intensidade brutal são sintomas de um adoecimento profundo que precisa de tratamento. Mas se a gente olhar para a nossa cultura, para as mídias sociais, para a música pop, para as novelas, a gente vê uma exaltação gigantesca do tal amor a qualquer custo, né? Nossa, o tempo todo. A gente vê a romantização de paixões explosivas, de pessoas abrindo mão da própria vida pelo outro, o ciúme é tratado como prova de afeto, dramas viscerais são aplaudidos como o ápice do romantismo. É o padrão dos filmes. Pois é. Então, a provocação final para todo mundo pensar é a seguinte: até que ponto as nossas estruturas culturais, que romantizam a dependência emocional extrema, estão servindo como uma cortina de fumaça? Camuflando o problema. Exatamente. Até que ponto a gente está validando e aplaudindo publicamente os sintomas do transtorno de personalidade borderline como se fossem a prova definitiva do amor verdadeiro? E atrasando a percepção de que a pessoa está doente. Atrasando muito. Adiando o momento em que essas pessoas e as famílias delas buscam ajuda que salva vidas. É um convite para a gente aprender a separar o que é romantismo daquilo que é, na sua essência, um pedido de socorro. A gente fica por aqui nesse mergulho de hoje.